E aí pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu vou resolver mais uma questão. Essa questão eu também já fiz ela, porém quando eu fui fazer a primeira vez eu travei bastante. Se você está aqui talvez você está travado nela, então bora lá. Questão 392, List Code e Subsequence. Bom, essa questão é bem legalzinha de fazer. Ela tem uma sacada que quando você pega as coisas fazem mais sentido. Então, bom, o enunciado, né? Dado duas strings, S e T, retorne verdadeiro se o S é uma subsequência do T e se não, você retorna falso. Aí ele dá o conceito da subsequência. A subsequência é uma string. A subsequência de uma string é uma nova string que é formada com as letras originais da string principal após deletar algumas. E também pode ser nenhuma. E ele não muda as posições dos caracteres na subsequência. E aqui ele traz alguns exemplos para a gente ver. Por exemplo, aqui, o meu sequence, o meu S é um ABC e o meu original é HBGDC. Se você ver, o A, o B e o C, eles estão na mesma ordem, na sequência original. Então, o ABC, e eles estão presentes, né? Então, esse ABC se torna uma subsequência. No segundo exemplo, aqui é a subsequência AXC. E bom, aqui na string original, a gente até tem o A, tem o C. Eles estão realmente na ordem certa. O A está antes do C, que nem está aqui. Porém, não tem o X. Então, quer dizer que o S não é uma subsequência. Então, bora lá. Bora pensar em como a gente vai resolver essa bundanga. Tem uns jeitos bem legais. Eu, sinceramente, só sei um jeito de resolver. Porém, no discussion do LeetCode, tem gente que resolveu de todo qualquer jeito. Esse meu jeito que a gente vai resolver, em termos de complexidade, sinceramente eu não lembro. Mas eu lembro como resolve, e depois que eu lembrar como eu resolvi, aí olhando eu consigo entender a complexidade de tempo e daí a gente bate um papo sobre a complexidade. Bom, então é isso, né? A gente vai receber uma string que é a original e uma string que é a sequência. Eu denominei, tá? Lá ele falou string S, string T, eu acho que é difícil para entender, então eu renomeei para string original e string sequência. O que a gente tem que entender aqui, ó, o ideal é a gente criar duas variáveis de início, que a gente vai chamar de original index e sequence index. E as duas vão iniciar em 0, certo? E aí a gente tem que checar, né? A gente tem que checar porque a gente tem a definição, né, do que é a subsequência. Ele tem que ter os mesmos caracteres que tem na original e tem que ser na mesma ordem. Ou seja, o que vem na cabeça quando você pensa nisso? Pô, eu vou ter que fazer um if, né, uma comparação para ver se caçamba, se eles batem, né? Então, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer um while loop, certo? Enquanto esses valores aqui eles forem menores que o len da minha sequência original e o tamanho da minha sequência, da subsequência também, quanto eles forem menores, eu vou querer que meu código roda. E eu vou explicar o porquê. Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, while, eu vou querer o meu origin, meu index, ele vai ser menor do que o meu origin por exemplo. Né? Aqui. E enquanto também meu sec index for menor que meu sec len, eu vou querer fazer alguma coisa. E bom, o que eu vou fazer, né? A gente vai ter que checar se, por exemplo, se o meu... Como ele é um array, né? Então a gente consegue acessar os elementos. Então a gente vai ver se a minha sequência, por exemplo, na posição do meu sequence index, né? Se ele for igual o meu original na posição original index,
ou seja, no mesmo, eu vou subir essa variável aqui, né? Eu vou aumentar ela para 1, por exemplo. E isso aqui vai ser vai estar dentro do if. Ou seja, se eles forem iguais, na posição e no index, eu vou aumentar o valor da minha sequência aqui, do meu sequence index. Independente se for igual ou não, eu vou ter que aumentar esse meu original index aqui. Porque eu vou ter que continuar rodando meu código. Porque, por exemplo, se eu só aumentasse dentro desse if aqui, ele nunca ia acabar. Ia entrar no loop infinito e ia sair rodando. Então aqui, independente disso, se ele for igual ou não, eu vou aumentar o meu original index. Porque também tem a chance de, por exemplo, ele não ser, né, uma subsequência. Ou seja, vai continuar rodando o código. Mas vocês concordam comigo que, por exemplo, se esse meu sequence index no final ele tiver o mesmo valor do len da minha sequência, por exemplo, se o meu sequence index, por exemplo, aqui eu tenho na minha sequência, nossa, eu explico muito mal, eu sei, gente, mas eu estou melhorando, eu juro. Minha sequência é banana. Aí, banana aqui, pô, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, vai ser 5, né? O valor do int, o número da length dele aqui. E o meu sequence index, no final de tudo isso rodar, ele também for 5? Isso quer dizer, eu encontrei todos os valores que tinham aqui na ordem, e isso quer dizer que é uma subsequência. Se isso não acontecer, esse valor aqui ele não vai ser igual, ele vai ser diferente, ou seja, isso vai ser um false. Ou seja, tudo isso aqui para a gente entender o quê? No final, a gente só vai ter que comparar. A minha length da minha sequência é igual o valor do meu sequence index? Eles são iguais? Se eles forem iguais, quer dizer que é uma subsequência. Se não forem, não é uma subsequência. E é isso, assim. Tem um edge case, né, que a gente fala, que é um caso de borda que a gente tem que lidar também, que é uma coisa... O que é um caso de borda? É algo que a gente tem que checar logo no começo do nosso código, porque se isso for verdade, não tem nem por que continuar. E o que é? Se a nossa length da nossa sequência for maior do que a length da nossa string original, pô, não tem como ele ser uma subsequência, porque ele é maior. Então isso é algo que a gente tem que checar no nosso código. Então bora pro código, deixa eu cansar de falar aqui, bora lá. Vamos lá. Como eu falei, eu vou ter aqui meu Deus, sequência index, que vai começar em 0, meu original index, que vai começar em 0. Eu vou ter a length, né, que eu vou ter que tracar a length, ou seja, vou chamar de lengthsec, por exemplo, que vai ser o len da minha sequência. Como vocês podem ver, eu mudei o nome dos parâmetros aqui para sequence e original, tava S e T, tava uma bosta. E aqui eu vou ter o len origin, que vai ser o len da original. Então beleza, temos aqui nossas variáveis que a gente queria. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso código é checar isso daqui. If lengthsec é maior que o meu len original, eu já quero retornar false. Isso daqui é a primeira coisa que tem que ver. Primeira coisa. Então beleza, bora então para a solução. Que nem eu falei, a gente vai ter um while loop, enquanto o meu sequência index ele for... Eita, meu Deus. Ele for menor do que o meu lengthsec e também... Não, mentira, eu estou em Python, não esqueço. É assim. E também o meu original index for menor do que o meu len origin, eu vou checar, né? If sequence na posição do seq.idx for igual o meu original no meu origin idx, eu vou dar o seq.idx mais igual a 1. Independente disso, né? Eu vou dar o meu origin idx mais igual a 1. E no final, o que eu tenho que fazer é só retornar que o meu seq.index é igual ao meu lengthsec. Isso daqui ele vai ser um boolean, né? Ele vai retornar ou true ou false. Então vamos lá.
passar um pouquinho no código, porque eu fui meio rápido. Que nem eu falei, aqui a gente está abrindo nossas variáveis, né? Declarando o valor, ou seja, os daqui vão ser números. Tudo aqui é um número. O 0 está iniciando 0 e aqui eu estou pegando o número da length do... Nesse exemplo aqui, o meu sequence ia ter, por exemplo, length de 3. 3, agora não lembro, mas é 3. E aqui eu ia ter a length de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Aí aqui eu vou falar, enquanto 0 é menor que 3 e 0 é menor que 6, nesse caso, se eles forem iguais, o caracteres, eu vou aumentar esse meu index aqui, ou seja, aqui passa a ser 1. E independente disso eu vou aumentar esse daqui. Aí ele vai rodar de novo. Pô, eles não são iguais. Ele vai pular esse if e ele vai aumentar de novo aqui o meu original. Pô, ele vai pular esse if e ele vai aumentar no original. E se o original chegar no final e meu sequence index ele não ter se igualado ao length da minha sequência, pô, não é uma substring. Daí aqui ele vai retornar falso. E se ele bater e for a mesma coisa, ele vai retornar true. Então vamos lá, vou rodar. Acho que é isso, gente. É isso, gente. E essa é a nossa solução. Valeu. Ainda estou melhorando nas explicações, ainda não sou tão bom. Obrigado por assistir o vídeo e é nóis, tamo junto.